chicos e chicas, como estão? Bem? Fala, galera, bem-vindos a uma aula de espanhol que vai mudar a sua visão sobre a prova do Enem. Meu nome é Amanda Siqueira, sou professora de espanhol aqui da Rede, Força Máxima, e nós vamos trabalhar com algumas dicas e estratégias que vão fazer você gabaritar a prova do Enem. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que fique mais fácil a sua visualização daquilo que eu estou falando. Bom, queridos, muitos alunos, quando estão prestes a fazer a prova do Enem, entra no embate da língua estrangeira. E muitos alunos chegam para mim perguntando: professora, eu não tenho ideia do que é a língua espanhola, eu não sei nenhuma palavra, eu só sei que yo é eu e mais nada. Bom, relaxa, fica calmo, que nessa aula você vai mudar a sua concepção sobre língua espanhola, beleza? A prova estrangeira apavora muitos alunos e é normal. E acontece de sempre haver aquela pergunta: eu não tenho um bom domínio da língua. E agora? O Enem, ele vai testar a sua capacidade, a sua habilidade de leitura e interpretação textual. Então, por mais que o aluno opte pelo espanhol, por ser parecido com a língua nativa, que é o português, não é possível relaxar, ok? Então, não é porque o espanhol é parecido com o português que a sua vida vai ser fácil e que você vai conseguir rapidamente ler e interpretar todo o texto. Até porque leitura e interpretação acontece na prática do nosso dia a dia, ok? Então, o aluno que está desesperado, calma. E o aluno que está aí relaxado demais porque parece com o português, vamos começar a estudar. Porque isso é importante, é um caminho fundamental, o estudo, para fazer a prova, beleza? Então, o Enem, turma, ele não está interessado na sua capacidade, por exemplo, de tradução. Nem que você decore e saiba todas as expressões. Não. Ele não nem espera. Eu acho que o Enem nem busca que você saiba qual é a palavra que está ali pedindo para ser interpretada. O Enem, ele quer que você consiga entender pelo contexto o que algo significa. Então, ele busca a sua capacidade de associar palavras, expressões, ele quer ver o seu conhecimento sobre as informações, tecnologia, cultura e as estruturas linguísticas também, porque elas ajudam. Por mais que o Enem não busque, assim, do aluno compreensão de gramática, você conseguir saber para que serve aquele conectivo, não é essa a função do Enem. Ok? Não é esse o objetivo principal dele. Então, antes de você fazer a prova, você precisa parar e se perguntar: o que eu preciso saber sobre o Enem? Para que você consiga estudar para essa prova, certo? Então, essa aula vai ser recheada de dicas e muitos mecanismos para você conseguir aí alcançar o seu objetivo. Primeira parte aí, primeira coisa que você vai fazer é procurar o edital. Eu trouxe aqui, ó, na competência 2, vai falar sobre a língua estrangeira. Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como um instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. E dentro dessas competências, a gente tem 5 habilidades. A primeira aí é associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Bom, você vai receber em cada questão um tema. A prova do Enem não segue um padrão, assim, vou falar sobre comida e todas as questões vão ser sobre comida. Isso não vai acontecer. Cada questão
trata de um tema diferente. E cada questão tem vocábulos, expressões diferentes também. Então, nessa habilidade 5, você vai precisar conhecer os heterossemânticos, que são os falsos amigos, compreender vocabulário, expressões através da interpretação textual. Vou pensar aqui no exemplo. El presidente estuvo alejado de su familia. El presidente estuvo alejado de su familia. Você consegue entender aí? O presidente estava... Aí o alejado fica assim. Bom, o que é alejado? De sua família. Alejado, o aluno pode ler assim, aleijado. Porque se escreve dessa maneira, aleijado. Mas em espanhol, como vocês sabem, o J tem som de R, alejado. E aí o aluno pensa, gente, o presidente estava aleijado da sua família? Não, ele estava afastado da sua família. Então, pelo contexto, você tem que compreender o que essa palavra, essa expressão está querendo dizer. Tudo bem? Outra habilidade é a habilidade 6, que diz assim: utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Nessa daqui, você vai precisar ampliar, através do conhecimento que você já tem, as possibilidades de acesso às informações, tecnologias e culturas. O Enem entende que você já traz uma bagagem, certo? Você já conhece uma estrutura linguística, você já conhece culturas, você já conhece algumas tecnologias, você já traz consigo muitas informações. E na prova, você vai utilizar esses mecanismos que você já conhece, né? E ampliá-los aí, acessando todas essas informações que você já traz consigo. Outra habilidade é a habilidade 7. Relacionar um tema em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Nesse caso aqui, eu estou falando das tipologias textuais, texto narrativo, injuntivo, argumentativo e os gêneros, conto, notícia, crônica, entre outros, certo? Então, conhecer aí não só as estruturas linguísticas, e quando eu falo estruturas linguísticas, eu estou falando um pouco também de gramática, lógico, porque o texto é construído com a gramática, então compreendê-la é fundamental para conhecer a organização do texto. E todo texto, ele tem aí uma função social, certo? Um texto injuntivo, como uma receita, ela tem uma função. Para que serve a receita? Para te mostrar como tomar algo, a quantidade, o que você precisa tomar. Não é verdade? Então, todo texto tem uma função. Nenhum texto é neutro. Eu não posso afirmar isso, que todo texto é neutro. Todo texto tem uma intenção por trás. E, às vezes, no Enem, você precisa identificar essa função e esse uso social do texto. Tudo bem? Habilidade 8. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Aqui, nessa habilidade 8, vai tratar da representação cultural e linguística. E é sempre tratado nos textos. No Enem sempre tem uma questão sobre essa. Então, você vai precisar reconhecer a importância de elementos culturais. Por exemplo, castelhano, galego, as diferenças, o flamenco, o tango, que são danças típicas de algumas regiões da língua espanhola. Então, conhecer e reconhecer que essas produções culturais são importantes é fundamental. E entendê-las como representação de uma diversidade cultural e linguística também. Então, você vai ver em algumas questões como essas habilidades são exigidas. Vamos conhecer a prova. É sempre bom você conhecer
aquilo que você vai fazer. Né? Eu não vou dizer que é o inimigo, eu não vou dizer que a prova é o seu inimigo. Mas sabe aquela expressão? Conheça o seu inimigo? Conheça os pontos fracos dele? Então, conheça a prova, conheça aquela questão, né? Conheça como ela é formulada, para que você saiba onde você está pisando. Queridos, a prova do Enem consiste em 5 questões, ok? Não é exigido um conhecimento profundo da língua, e sim um conhecimento instrumental. Professora, o que significa? Conhecimento instrumental é ter a habilidade parcial do conhecimento de uma língua estrangeira. Requer o domínio apenas da leitura e da compreensão ou tradução parcial de um texto. Então, aqui você não precisa saber tudo sobre a prova, mas é importante você conhecer a gramática básica, um pouco do léxico básico, técnicas de leitura e interpretação textual, o tipo e formato das perguntas e respostas da prova do Enem. Isso é um conhecimento instrumental, ok? Leitura. Então, você vai precisar ler textos e é importante que você já trabalhe essa habilidade no seu dia a dia, lendo músicas, notícias, ok? E existe uma técnica também, 2 técnicas de leitura que a gente vai falar, que é o scanning e o skimming. Daqui a pouco a gente trabalha isso mais para frente. E também interpretação textual, compreensão do texto. É isso que eu digo que são os 4 pontos fundamentais na prova do Enem que você precisa conhecer, tá? Então, assim, use o seu tempo livre de maneira inteligente. Eu sei que, às vezes, parar para sentar e estudar não é tranquilo. Às vezes você fica cansado, exausto. Mas uma música em espanhol é algo que você gosta de ouvir, como aquela que a gente ouviu lá no início. Tudo, não é nada como tudo, sabe? Então, é uma música legal, bacana de ouvir, que você pode colocar o fone e escutar no seu tempo livre e você vai estar estudando. Então, se a gente consegue adaptar o nosso estudo no nosso tempo livre de maneira inteligente e divertida, fica mais fácil. Bom, vamos lá. A prova de espanhol, ela acontece sempre no segundo dia. E como é que é formatado essa prova? Você vai ter questões, ok? E dentro delas, enunciado e texto. Beleza? Então, assim, o enunciado vai estar em português, as alternativas também vai estar em português, mas o texto vai estar em espanhol. Lógico, não dá para ser tudo em português, senão a vida estaria muito fácil, não é verdade? Então, o enunciado em português e as alternativas em língua portuguesa também facilita a compreensão do que está sendo pedido. Então, você não vai ter aquele desespero de não saber o que você precisa encontrar no texto, porque vai estar em língua portuguesa e fica mais fácil de você entender o que você precisa buscar na hora da sua leitura, ok? E os gêneros que vão apresentar são diversos, ok? Você vai ter cartaz, você vai ter e-mail, notícia, receita, tudo que você pode imaginar, poesia, tudo, ok? Então, esteja preparado aí para essa prova. E o que a prova pode pedir? Agora é o momento em que você começa a entrar nessa visão do que a prova pode pedir. Bom, primeira coisa que a prova pode pedir. Vamos olhar aqui. Inferir intenção e objetivo do autor, efeito humorístico, vocabulário e expressões e também argumentos. Então, você vai ver que algumas questões vai pedir para você inferir, ou seja, para você deduzir, concluir alguma coisa a partir do texto, certo? A intenção do autor, a intenção a utilizar um recurso específico, uma palavra de língua estrangeira, ok? Efeito humorístico também vai aparecer, ok? Por que aquilo é engraçado? Por que aquilo traz o humor?
Você também vai ver vocabulário e expressões sendo exigido. Então, você vai poder explicar um vocabulário ou uma palavra que foi inventada, como mujeres, desmanchupizar, que foram questões do Enem, que eles utilizaram palavras, neologismos, e queria que o aluno dissesse o que significava aquela expressão dentro do texto, ok? E os argumentos. Quais são os argumentos que o autor utiliza para falar de alguma coisa, certo? Então, tudo isso vai ser exigido na sua prova. Quer ver como? Olha aqui, vamos analisar algumas provas. Primeira questão aí, ó. Nessa notícia, publicada no jornal argentino, página 12, citam-se comentários de Estela Carlotto, presidente da Associação Abuelas de la Plaza de Mayo, com relação a uma decisão do Tribunal Argentino. No contexto da fala, a expressão una de cal e outra de arena é utilizada para... Olha uma questão aí sobre expressão. Então, o Enem vai exigir isso assim de você. Outra maneira que ele pode pedir. No conto de Galeano, a expressão ni levar, ni levene encerra uma opinião a respeito de cinema, que... Outra questão aí exigindo expressão. Bom, o texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus é... Olha aí, um texto pedindo aí o que a autora informa, qual é o objetivo. Então, você vai encontrar muitas questões assim também. O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite inferir que... Outra questão aí do Enem falando sobre inferir. Percebem? Então, tudo isso vai ser exigido na prova do Enem. Todas essas questões. Então, é sempre bom estar preparado e com todas as armas prontas para essa luta aí no meio da prova, certo? Bom, vamos falar um pouquinho de leitura, porque ela é o instrumento principal para fazer a prova do Enem. Não é verdade? Então, vamos lá. Ler as questões e apontar, né, quais são as alternativas é o dever do aluno. Então, você vai ler aqui, ó, sua leitura permite inferir que, e vai marcar a opção que você pode ver, está toda em língua portuguesa. Tem um texto de uma autora chamada Koch, Igendor Koch e Elias, 2007, que fala assim, ó: o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, que se constituem nele com diálogos. Assim, formam-se o autor e o leitor do texto. Sendo assim, com o foco na interação autor-texto-leitor, a leitura apresenta uma concepção interacional, dialógica, da língua e o sentido se constrói na interação entre o texto e os sujeitos, o autor e o leitor. O que aqui as autoras estão falando para a gente? A leitura é um instrumento muito cobrado no Enem. O próprio material diz que é 100% interpretação textual. Então, se o seu conteúdo é o próprio texto, por que ele é importante? A prática da leitura, ela vai te levar à perfeição na prova. E Regendor, Koch e Elias fala que quando eu estou lendo, eu estou interagindo, ok? Então, é na interação, né, de sujeitos sociais que o texto é construído. E a gente gera um diálogo, ok? Um diálogo entre o leitor, o texto e o autor. Há uma conversa ali entre os três. E a gente constrói sentidos nessas relações dialógicas entre texto, autor e leitor. Então, o texto é essencial na vida do ser humano. E compreendê-lo facilita o aprendizado e aumenta o seu conhecimento. Então, a interpretação pode, sim, aperfeiçoar nossa capacidade de raciocínio e ele exige o quê, gente? Treino.
A leitura evolui junto com outros fatores, como o senso crítico na hora de ler, como sua habilidade em compreender o que acontece ao seu redor também. Então, essa interação ela é muito importante. A leitura, o texto, eles são essenciais dentro da nossa sociedade. Então, assim, a leitura, como eu falei, ela é uma atividade interativa e produz o quê? Sentido, certo? E eu trouxe para vocês algumas dicas de leitura. Por quê? Compreender a prova do Enem vai exigir de você conhecer algumas formas de texto. E sempre cai no Enem textos tirados do El País, La Nación, Clarín, El Universal, El País, El Tempo, Mafalda, Gaturo. Sempre cai questões com essas fontes que eu coloquei aqui para vocês. Essas fontes são importantes para fazer com que você se adapte a esse tipo de linguagem, que é uma linguagem às vezes mais jornalística, uma linguagem também aí literária. Mafalda e Gaturo sempre traz um humor para que você compreenda e você entre nesse humor da Mafalda para compreender o porquê que ela reclama de sopa. Por que em algumas tirinhas a Mafalda reclama de sopa? Porque ela é uma personagem que não gosta de sopa. O que a Mafalda tem? Ela tem um senso crítico muito apurado. E ela faz várias críticas a diversas áreas da sociedade, social, política, econômica, não importa. Então, você vai procurar esses textos, olha aí, El País em espanhol, tá? Existe o El País em português, mas você precisa ler ele em espanhol. La Nación, Clarín e outros que tem aqui para você. Essas aqui é só um início de uma leitura, certo? Eu gostaria que você começasse a ler pelo menos 2 vezes por semana algo em espanhol. Professora, mas eu odeio política, eu não gosto de falar sobre economia, isso é muito chato. Então entra na parte que você gosta. Começa lendo aquilo que você gosta. Ah, eu gosto de moda, ah, eu gosto de esporte. Então pega a seção do jornal que fala sobre moda, que fala sobre esporte, que fala sobre economia. O que você gosta de ler? Procure isso. Procure essas questões e comece a praticar. Você vai ver que daqui a algum tempo você vai estar lendo tudo, compreendendo tudo de uma maneira bem mais fácil. Seu vocabulário vai aumentar, a sua prática com a língua também vai aumentar e você vai se sentir até um expert na língua. Isso eu garanto, ok? Que a prática da leitura vai te ajudar a compreender todos os textos dentro do Enem. Tudo bem? Então é importante você adquirir esse hábito, ok? O Enem trabalha com atualidades. E o que é mais atual do que o jornal? A revista. O que é mais atual que uma Mafalda, não é mesmo? Então, os textos que vão estar no Enem, provavelmente são textos similares a esses que a gente tem aqui. Então, não deixa para depois. Acostume-se com o tipo de escrita desses textos, ok? E comece, como eu disse, com assuntos do seu interesse. E depois você vai ver que vai estar lendo de tudo um pouco. Queridos, só para falar, existem outros sites aí. Você pode entrar nas provas do Enem e ficar olhando as referências, da onde foram tirados aqueles textos. E você vai perceber que muitos se repetem. Ou seja, os que sempre se repetem são aqueles que você vai sempre estar lendo, porque são neles que as provas vão se basear, ok? Bom, eu tenho National Geographic, Tudo de Cartoon, Cervantes Virtual, todos esses aí também estão dentro dessa listinha. Mas você pode procurar aí na prova do Enem que você vai encontrar. Vamos lá. Meus conhecimentos. Agora que você já entendeu que você precisa ler, que você precisa adquirir esse hábito,
você precisa entender como os seus conhecimentos funcionam, certo? Turma, galera, sabendo que na sua prova você vai precisar ativar os seus conhecimentos, porque você carrega eles vão te guiar à excelência. Uma vez que você já está lendo, já está estudando a língua espanhola, você vai precisar saber aqui quais são os conhecimentos que você tem e ativá-los na hora da prova. Bom, você tem alguns tipos de conhecimento dentro de si. Conhecimento linguístico, ok? Que é o seu conhecimento gramatical e lexical. São as regras de gramática, da escrita, ok? Então, dentro do conhecimento linguístico, a gente está falando de ter um pouco de gramática para compreender as construções textuais e seus encadeamentos dentro de uma língua. Então, compreender a gramática, ela é importante. Ter conhecimento linguístico é importante. Quando eu digo vamos a desayunar, o que eu estou falando? Ter esse conhecimento básico da língua é importante. Desayunar é café da manhã, então vamos tomar café da manhã. Professora, mas é uma palavra tão simples, né? Sim, mas nem todo aluno conhece, por isso que é importante eu estudar o vocabulário. Quando você pegar para ler um texto, né, do Eu e País, por exemplo, você vai se deparar com várias palavras que você não conhece. O interessante é você marcar todas essas palavras, ler o texto primeiro e depois procurar a tradução. Tentar compreender aquela palavra dentro do contexto. Se não conseguiu, procura a tradução. E você vai se enchendo de vocabulário. Quando chegar na prova do Enem, isso vai ser de grande ajuda, certo? Depois você tem aí também conhecimento de mundo. É o conhecimento que você adquiriu ao longo da vida. Sabe aquele conhecimento que você traz de casa, do convívio com as pessoas, aquele conhecimento que ninguém te ensinou na escola, mas que você sabe, não é verdade? Você sabe, por exemplo, que se você andar com o sapato desamarrado, você pode pisar nele e tropeçar. É um conhecimento que você traz da sua vida. Você percebe os sinais das pessoas, você compreende o olhar da sua amiga, sabe isso? Quando a sua amiga olha para você e vocês logo trocam alguma informação pelo olhar, é um conhecimento de mundo, é um conhecimento que você traz, é uma bagagem que você traz e sua amiga também. Então, quando, por exemplo, eu falo sobre racismo, você já sabe sobre o assunto, você já tem, por exemplo, um conhecimento que é ativado quando eu falo sobre essa palavra. Algo que você já traz na sua bagagem de vida, ok? Então, por isso que até na prova de redação, um exemplo, você usa uma série que você viu, porque é um conhecimento que você adquiriu no momento livre seu, não foi a escola que te ensinou, mas que você aderiu ao longo da sua vida. E o outro conhecimento é o conhecimento interacional. É a interação entre o leitor e o escritor, porque eles caminham juntos, foi o que a Koch disse. A interação entre os três, texto, autor e leitor, é fundamental. Você perceber as intenções do autor, conseguir ler nas entrelinhas, olhar para o gênero e perceber o que aquele gênero traz consigo. Então, tudo isso é importante para você ativar o seu conhecimento na hora da leitura. Tudo bem? E o processo de leitura, galera? Bom, vamos falar desse processo? Ler é construir sentidos. Ler é um processo de interação entre leitor e texto. Solé, 1998, página 22. Mas todo processo de leitura requer habilidades e estratégias. Bom, a leitura exige prática. E quando você começa a praticar, você cria algumas estratégias. Não sei se você já fez algum curso ou praticou muito uma conta.
Quando você vai ver, você já está fazendo conta muito mais rápido. Por quê? Porque a prática te faz criar um método de raciocínio melhor para você. Você consegue se adaptar às estratégias que aparecem na hora de você resolver uma conta. E a leitura é a mesma coisa. Se você faz várias questões do Enem, você consegue sim criar estratégias suas, pessoais, para fazer a prova. E você vai começar a perceber que, aí, se eu ler a questão primeiro e depois ir para o texto, eu faço a questão bem mais rápido. Não, eu prefiro ler o texto e depois ir para a questão, porque eu fico menos apreensivo e consigo resolver mais rápido essa questão. Então, cada aluno é um ser humano e cada um vai criar suas próprias estratégias. Aqui eu vou te dar algumas, vou te ajudar em algumas, mas você vai conseguir construir as suas com o tempo, beleza? Então vamos lá. Seja estrategista. Galera, isso eu acho fundamental. Lembra do professor do filme da série, né? La Casa de Papel? Bom, o professor, ele antes de assaltar o banco, ele estuda tudo sobre o banco. Ele sabe aonde está o problema, aonde a câmera pega, aonde não pega, o que ele tem que fazer, quais são as saídas daquele banco. A prova também tem que ser feita dessa maneira. Então, na hora de você construir o seu texto, construir a sua interpretação textual, a sua estratégia, você precisa praticar muito a leitura na prova do Enem. Então, ele não rouba o banco sem pensar em cada milímetro. E você precisa ser como professor, certo? E a prova vai ser quem? O banco, ok? Como é que eu faço? Eu preciso ler o título, entender o título. Às vezes o título ele já te informa sobre o que é o texto, sobre o que ele precisa fazer. Opa, perdão. Ativar o conhecimento prévio. Para pensar o que esse tema traz para mim. O que eu lembro com esse tema? Observar a fonte é importante também. Você vai saber, isso é uma notícia, ele país, não é verdade? Então, você já lembra um pouco da estrutura linguística. Entender a tipologia e o gênero textual. Como eu disse, todo texto ele tem uma intenção. Então, o gênero aqui, tipologia textual, entender a tipologia textual e o gênero textual é importante, porque você vai conseguir compreender a função social daquele texto. Analisar as imagens, ok? Se tiver imagem, olha para a imagem, nenhuma imagem está ali à toa. Compreender o texto, então é a sua parte aí de ler e compreender o que ele quer de você. E perceber qual é a intenção do texto, ok? Então, lê, compreenda de maneira geral o texto e perceba qual é a intenção dele. Bom, e eu tenho duas dicas de estratégias de leitura para você, que a gente chama de scanning e skinning, ok? O scanning é um recurso utilizado na leitura de língua estrangeira e procura inicialmente encontrar as palavras-chave, ou seja, os termos mais relevantes de um texto para facilitar a compreensão do assunto abordado. Quando eu faço o scanning, eu estou fazendo um escaneamento, uma varredura do texto em busca de informações objetivas. Então, quando você está buscando algo mais específico no texto, como no caso de nomes, valores, citações, ou até um dado, ok? Você vai encontrar o scanning, ok? Os seus olhos começam o quê? A escanear de cima para baixo as palavras à procura de palavras-chave, marcações, números, termos sublinhados. E dessa forma você pode fazer uma leitura do Enem, né? Uma leitura em que você vai fazer uma varredura em busca, né, das respostas, quando a resposta é uma palavra-chave, quando a resposta é uma referência ou algo do tipo.
E a técnica do skimming? Devemos prestar atenção no layout do texto, a forma como o texto está disposto, título, subtítulo, cognatos, as palavras, né, que são semelhantes em português, primeiras ou últimas linhas de cada parágrafo, informações não verbal, figuras, gráficos e tabelas. Então, esse tipo de leitura é um pouco mais complexo do que o scanning, ok? Por quê? Ele não tem o objetivo de encontrar algo específico, mas sim extrair os pontos principais daquele conteúdo. Então, o seu cérebro ele passa a captar algumas informações e organizá-las de forma que façam sentido, ok? Seja possível seguir ali um raciocínio lógico. Então, para quem precisa ler muitos textos de uma vez, mas não dá tempo, essa técnica do skimming é fundamental, ok? Então, são métodos de leitura que vão te ajudar a trabalhar com o Enem. Então, você tem que encontrar aquilo que mais se adequa à sua leitura, beleza? Então, procure essas duas técnicas aí com calma, leia o texto com o scanning, leia o texto com o skinning e depois você diz para mim o que você acha melhor, qual funciona melhor para você. Vamos praticar? Chegou a nossa hora de praticar as técnicas do Enem. Vamos lá. Primeiro, é possível reduzir a basura? É o título do texto. Provavelmente você pode não entender o que significa a palavra basura, mas compreendendo o texto, a gente chega lá. Eu indico sempre o aluno começar lendo a questão e as alternativas e depois ir para o texto. Por quê, professora? Para economizar tempo, ok? O Enem tem tempo. Então, a gente precisa trabalhar com esse tempo. Quando você lê primeiro a questão e depois vai para o texto, pelo menos na minha visão, você perde menos tempo. Por quê, turma? Olha só, eu leio a questão, eu vou direto no texto procurando o que a questão pede. Se eu leio o texto e depois vou para a questão, eu vou ter que acabar voltando no texto. Comigo, pelo menos, funciona assim. Mas, como eu disse, cada aluno é um tipo de aluno e cada um vai identificar as suas estratégias para resolver as questões, ok? Vamos tentar aqui dessa forma e depois a gente tenta da outra e você verifica qual é melhor para você. A partir do que se afirma no último parágrafo, é necessário saber para começar a actuar? Pode-se constatar que o texto foi escrito com a intenção de informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente, indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser focos de infecção, denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é um gerador de dejetos produzidos no México, ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir dos 50 mil depósitos de lixo legalizados, alertar a população mexicana sobre os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclada. Vamos ao texto. É possível reduzir a basura. Em México, se producen más de 10 millones de metros cúbicos de basura mensualmente, depositados en más de 50.000 tiraderos de basura legales y clandestinos, que afectan de manera directa nuestra calidad de vida, pues nuestros recursos naturales son utilizados desproporcionalmente como materias primas que luego desechamos y tiramos, convirtiéndolos en materiales inútiles y focos de infección. Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relación directa con lo que tiramos. Consumiendo racionalmente, evitando el derroche y usando solo lo indispensable, directamente colaboramos con el cuidado del ambiente. Si la basura se compone de varios desperdicios y si como desperdicio no fuera basura, si los separamos adecuadamente, podremos controlarlos y evitar posteriores problemas. Reciclar se traduce en importante ahorro de energía, ahorro de agua,
potable, ahorro de materias-primas, menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales, y ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Es necesario saber para empezar a actuar. Olha a fonte, todo de cartoon. Galera, o que eu tenho a dizer para vocês? Qual é a intenção do texto? Você já percebe aqui que é um texto que fala sobre basura. O que você entende sobre basura aqui? Legais e clandestinos, afetam a qualidade de vida. Ele fala sobre desperdício, fala sobre reciclar. O que é que a gente recicla, que tem nos lugares legais e clandestinos? Lixo. Certo? Então, pelo contexto, a gente já compreende o que é o texto. Está tratando sobre lixo. Então, é possível reduzir a basura, é possível reduzir o lixo. O texto faz uma afirmativa, ok? Então, olhando para as questões, você começa a perceber que algumas delas não fazem sentido. Né? Indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser focos de infecção. Não tem muito sentido, ok? A letra E, alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclável. Na verdade, ele está falando que se deve reciclar e não falando que é perigoso, não é? Ali embaixo, no último parágrafo, na terceira linha, ele fala assim, reciclar se traduz em importantes ahorros de energia, ahorros de água potável. O que é ahorro? Pensa comigo, ahorro de energia, ahorro de água potável, ahorro de dinheiro e tempo. O que eu faço com dinheiro, tempo, energia? Eu economizo. Então, quando ele fala assim, de ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir dos 50 mil depósitos de lixo legalizado. Não, ele fala que reciclar traz essas questões, né, de economia de dinheiro, de tempo, de matérias-primas, entre outras, certo? Então, os 50 mil depósitos de lixo não são maneiras, mecanismos para economizar dinheiro e tempo, ok? Bom, vamos lá. Aqui a resposta certa seria a letra A. Informar ao leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. Essa é a melhor alternativa. Por quê, galera? Porque nessa questão, ele fala sobre a reciclagem, ele fala que é possível reduzir o lixo e ele trabalha essa perspectiva através da reciclagem, beleza? Próxima questão aqui. Vamos começar agora lendo o texto, fazendo o inverso, para ver se você acha melhor ou não esse mecanismo. Artículo 26. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de respecto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Leyendo el artículo 26, nos damos cuenta de que las formas verbales tendrá, favorecerá y promoverá, dando al texto un carácter de realização. Bom, aqui eu trabalharia com a habilidade. Deixa eu olhar aqui, qual é o número da habilidade? Tá aqui. Habilidade 7. Conhecer gêneros e tipologias. Por quê, turma? Aqui a ideia não é nem que você conheça os verbos, ok? Tendrá, favorecerá e promoverá estariam no futuro. Porque isso talvez não te diria muita coisa. A resposta certa aqui vai ser a letra E.
efetiva. Por quê? Se você pensar, artigo 96, o que isso te lembra? Leis, certo? Então, você conhecendo o gênero, a tipologia textual, você está percebendo que isso aqui é uma lei. E uma lei, ela não pode ser parcial, ela não pode ser duvidosa, ela não pode ser impossível. Uma lei, ela não é subjetiva. Uma lei, ela é efetiva, ela foi feita para ser cumprida. Por isso que os verbos estão no tendrá, favorecerá e promoverá, como se estivesse no imperativo, ok? E aí, a educação terá por objeto o pleno desenvolvimento da personalidade humana, do jeitinho que uma lei fala com a gente. Por isso é importante o seu conhecimento de gênero e tipologia textual. Aqui você consegue entender qual é a função desse texto e consegue marcar a alternativa certa. Essa questão aqui já vai trabalhar com a habilidade 8. Lembra da habilidade 8 sobre reconhecer a importância de elementos culturais, da diversidade linguística? Lembra disso? Bom, vamos ler a questão aqui comigo. Sabendo-se que a produção cultural de um país pode influenciar, retratar ou inclusive ser reflexo de acontecimentos de sua história, o tango, dentro do contexto histórico argentino, é reconhecido por... Vamos ler o texto. El tango, ya sea como danza, música, poesía o cabal expresión de una filosofía de vida, el tango posee una larga y valiosa trayectoria, jalonada de encuentros y desencuentros, amores y odios, nacida desde lo más hondo de la historia argentina. El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo cultor de la clase media porteña, que ameniza sus momentos de diversión con nuevas composiciones, sustituyendo el carácter malévolo del tango primitivo por una nueva poesía más acorde con las concepciones estéticas provenientes de Londres y París. Ya en la década de 20, el tango se anima incluso a traspasar la frontera del país, recalando en lujosos salones parisinos, donde es aclamado por públicos selectos que adhieren entusiasta a la sensualidad del nuevo baile. Ya no es privativo de los bajos fondos porteños. Ahora se escucha y se baila en salones elegantes, clubes, casas particulares. El tango revive con juveniles fuerzas en agironadas versiones de grupos rockeros, presentaciones en elegantes reductos de San Telmo, barracas y la boca y películas foráneas que los divulgan por el mundo inteiro. Bom, olha aí também a fonte e vamos responder a questão, né? A gente viu aí que o tango, né, dentro do contexto histórico argentino é reconhecido por. E aí, galera? Olha aí, dá um pause, marca e vem conferir a resposta. A resposta certa é a letra C. Sobreviver e se difundir ultrapassando as fronteiras do país. Então, ó, ele fala, já na década de 20, el tango se anima incluso a transpassar as fronteiras do país. Então, isso acontece com o tango, né? Ele sobrevive e ele se difunde e ultrapassa as fronteiras do país, ok? As outras alternativas, ó, influenciar os subúrbios sem chegar às outras regiões, não é verdade. Ele fala que chega, né, a lugares luxuosos, a salões parisienses. Manter-se inalterado ao longo da história no país? Não. Até porque ele fala que passa por novas composições, não é? O caráter malévolo do tango primitivo para uma nova poesia. Então, assim, também a letra D aí já não está mais certa. Ignorar a influência de países europeus. Não é verdade, porque aqui a gente vê que ele está em Paris, né? E alguns entusiastas aderem à sua sensualidade e também fazem algumas modificações. Próxima questão. Duerme negrito. Vamos ler o texto primeiro.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí. Você percebe que essa música do Duerme Negrito, ela traz uma problematização. Então, Duerme Negrito é uma cantiga de ninar da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social ao... E aí, turma? Pausa, responde e volta. Resposta certa, letra C. Retratar a precariedade das relações do trabalho no campo. Quando ele fala assim, quando a canção fala trabajando, trabajando duramente, é trabajando assim, trabajando e no le pagan. Ou seja, está falando que a mãe trabalha, é um trabalho escravo, ela trabalha, trabalha, trabalha e não lhe pagam. Então, destacar o orgulho da mulher como provedora do lar, que orgulho é esse de uma mulher que trabalha, trabalha e não recebe? Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho, não é esse o propósito do texto. O texto está fazendo uma denúncia social. Então, não é falar da falta de afetividade da mãe. Ressaltar a inserção da mulher no mercado do trabalho rural. Gente, você acha que aqui está tendo uma valorização, está ressaltando o trabalho da mulher? Não. Exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho? Não está trabalhando com essa ideia de formação cidadã. Não. A gente está falando de uma precariedade das relações do trabalho no campo. Certo? Próxima questão. Eu gosto dessa questão. Olha para a imagem. Lo que le haces ao planeta, te lo haces a ti. Actúa ahora, hazte socio hoy. Greenpeace Chile. Então, você já sabe que é do Greenpeace, já sabe que o Greenpeace ele está ligado ao meio ambiente, não é verdade? Então, você já está ativando o seu conhecimento de mundo. Vamos lá. O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado lo que le haces al planeta te lo haces a ti e os elementos não verbais pressupõe que as atitudes negativas do homem para com o planeta... Bom, ele está pedindo para você analisar duas coisas, ok? Os elementos não verbais e o verbal. Então, você vê a chaminé, você vê o rosto ressecado, falando dessa poluição que acontece. E a resposta certa aqui, qual seria? Olha a imagem, olha o que está escrito. O que você faz ao planeta, você faz a si mesmo. Então, a resposta certa aqui é o quê? Resposta certa, letra D. Prejudicam o próprio homem. Bom, professora, não poderia ser acelera o envelhecimento da pele? Não. Não está ligado ao envelhecimento da pele. Olha a imagem em si. O retratar da pele aí parece estar mais ligado à seca, né? O que a poluição causa. Provoca a ocorrência da seca? Sim, mas eu não tenho só essa questão, né? O que você faz ao planeta, você faz a ti, não está relacionado só à seca, ok? Então, está relacionado ao que o homem faz, ele faz a si mesmo, tudo bem? Então, aumentam o dano atmosférico, causam poluição industrial, tudo isso são verdades. Você olha, você vê a chaminé causando poluição industrial, você vê o dano atmosférico, você vê aí a questão da seca, mas não é isso que o recurso verbal e não verbal quer te mostrar quando eles estão ligados. Tudo bem? Outra questão aqui é o do papiloma humano. Vamos lá. Vamos ler aqui o que a questão pede.
O texto aborda a temática do HPV ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano. A autora informa aos leitores que esse vírus é. Então, a gente vai olhar para o texto buscando essa resposta. O que esse vírus é? Para alguns, el virus de papiloma humano, HPV, também é um problema de homens. Para algunos hombres, el virus de papiloma humano, HPV, es algo muy lejano. Se olvidan de que ellos también se infectan y de que al contagiarnos nos están regalando un pasaporte mágico para el cáncer cervicouterino. Segunda causa de muerte entre las mujeres de México. Incluso me ha tocado escuchar en la boca de algunos que solo se trata de una infeccióncita. Pues bien, el HPV también es un problema de hombres, no solo porque propaga la infección entre la población femenina, sino también porque este virus produce otros problemas de salud tanto en los hombres como en mujeres, incluyendo verrugas genitales y cáncer de boca y garganta, que, si bien no son tan conocidos o alarmantes por su cantidad, como otros tipos de cáncer, también constituyendo un riesgo. Por lo anterior, la Academia Americana de Pediatría decidió enfrentarse al HPV mediante vacunas que se ponen tanto a mujeres como a hombres. Los especialistas afirman que la vacuna es más efectiva si se administra antes de que el niño se vuelva sexualmente efectivo y responde mejor en el organismo de varones entre 9 y 15 años. Bom, então a autora informa aos leitores que esse vírus o quê, turma? Marca aí e vem me dizer qual é a resposta. Resposta certa aqui, desculpa. Qual é? Letra D. Combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em homens quanto em mulheres, ok? Então, essa é a nossa resposta. Bom, estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus efeitos em crianças. Você pode olhar aqui no texto, olha aí, na linha... aqui, ó. Por lo anterior, a Academia Americana de Pediatria decidiu enfrentar-se ao HPV mediante vacunas. Ou seja, a academia ela decidiu enfrentar mediante vacina. Não está dizendo que ela estuda isso, ok? Até porque lá em cima ele vai dizer que existe um instituto que faz esse estudo. Responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana. Ele não nos afirma isso. Ignorado pelos homens por se restringir à população feminina. Não, na verdade, causa doença tanto em homens como em mulheres. E a letra E é classificado como um problema superável pela facilidade com que se enfrenta a infecção. Não porque, como vocês viram, ela faz uma crítica às pessoas que acham que é só uma infecçãozinha e que os homens pensam que não é necessário fazer nenhum tipo de prevenção. Então, a resposta certa aqui é a letra D de dado. Bom, outra questão aqui. Vamos começar essa pelo texto. En la República Democrática del Congo, menos del 29% de la población rural tiene acceso al agua potable y menos del 31% cuenta con servicios de saneamiento adecuados. En un país cuya situación ha sido calificada como la peor emergencia posible de África en las últimas décadas, las enfermedades hacen estragos entre la población. La diarrea provoca cada año la muerte del 14% de los niños menores de 5 años y los brotes epidémicos de cólera causan más de 20 millones de muertes anuales, sobre todo en las provincias de Katanga Oriental, Kivu del Norte y del Sur. Con el objetivo de paliar esta situación, la Fundación We Are Water ha llevado a cabo un proyecto de UNICEF en los distritos del sur
del país para mejorar el acceso al agua potable, la higiene y el saneamiento en las comunidades rurales y semirurales donde el cólera es endémico. Gracias a la excavación de pozos, el establecimiento de instalaciones para la excavación del agua y la formación de agentes de salud para mejorar las prácticas de higiene y de estas comunidades, 10 millones de niños, 50.000 mujeres y 5.000 hombres de 30 aldeas y áreas cercanas de las ciudades han mejorado su acceso al agua potable e se verá livre da ameaça del cólera. Olha aí, National Geographic, ok? A partir das informações aqui sobre as condições de saneamento básico da República Democrática do Congo e do gênero escolhido para vincular, a sua função do texto é, gente, National Geographic, a gente está falando desse grupo aí, ok? Estamos falando de gênero e a função desse gênero. Então, qual é a função aqui desse texto? Resposta letra B. Levar ao conhecimento público as práticas que visam a melhoria da saúde na região. Professora, por que não é divulgar dados estatísticos? Aqui eu não acho que a intenção dele seja simplesmente divulgar dados, ok? Letra C. Alertar as pessoas interessadas em conhecer a região sobre os problemas de saneamento. Bom, não é a intenção, ele está muito mais ligado aos poços que estão sendo construídos, né? Falando das melhorias e tudo mais. Oferecer serviços de escavação de poços e acesso à água para a população da região. Não é isso, ele não está falando sobre essa oferta de serviços. E letra E, orientar a população do país sobre as ações de saúde pública. Bom, não está orientando ninguém, não é um texto de orientação. E sim, é um texto que leva as pessoas a conhecerem as práticas de melhoria da saúde dessa região. Tudo bem? Bom, outra questão aqui. Vamos começar pela questão. No fragmento do romance mexicano, publicado em 1989, prevalece a... Olha aí. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando esta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los solozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita aburrió a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los de tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginaron, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negando el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. Bom, aqui é uma questão totalmente ligada à habilidade 7, sobre os gêneros textuais. Então, você olhando os verbos, olhando esse texto, você percebe que estamos contando uma história, certo? Então, a resposta certa aqui só pode ser uma. O quê? Narração, letra A. Narração com base em elementos fantásticos. Lógico, que uma menina que chora dentro da barriga da mãe, quando a mãe corta a cebola, e a cozinheira consegue escutar o choro da neném dentro da barriga. Não dá, isso não existe. O soluço da menina era tão forte que fez com que ela viesse prematuramente no mundo, por causa do que o oráculo estava determinando que ela não iria casar, estava negando o matrimônio.
Bom, claro que são elementos fantásticos, eu estou narrando uma história, tudo bem? E essa é a última questão, é a minha questão do coração. É uma questão que vai trabalhar com a ideia do pan-americanismo. Para quem não sabe, o pan-americanismo foi uma tentativa de unificar todos os territórios da América Espanhola, formando uma superpotência. E ela foi realizada em 1826 por um venezuelano chamado Simón Bolívar, depois dele ter lutado junto com o governo da província de alguns lugares contra o domínio da exploração espanhola e por ter feito independente vários territórios da América Espanhola também. Só que ele fracassou pela oposição da Inglaterra e dos Estados Unidos, porque eles eram contra a formação de uma nova superpotência na época, e que poderia ser uma concorrência para eles. Então, esse movimento também, né, que se pregava a igualdade, foi conhecido como bolivarismo, ok? E esse homem, Simon, ele lutou muito pela união de todos esses lugares. Dessa maneira, foi criada aí a canção Com Todos, que foi interpretada pela Mercedes Sosa e que ficou muito famosa. Vamos ler esse lindo poema? Canción con todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolívia, estaño y soledad, un verde Brasil besa a mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer y a estalar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción al viento. Canta comigo, canta, hermano americano, libera tu esperança com um grito de la voz. Gente, muito lindo, muito perfeito. Quando ela fala esse americano, ela está falando da América do Sul, tá? Olha aí, Canción com Todos é uma canção latino-americana muito difundida e consagrada pela voz da cantora argentina Mercedes Sosa. Com relação à América Latina, seus versos expressam... Gente, depois de você conhecer toda a ideia do pan-americanismo, só pode ser o que aí, gente? Pensa aí um minuto, dá pause. Só pode ser o quê? Resposta certa, letra A. Desejo de integração entre os povos. Conhecendo aí, ó, um pouquinho da cultura, né? Que a gente está mais ligado à habilidade 8, né? Da representação cultural. Conhecendo um pouquinho da cultura, você consegue pensar aqui nessa questão. Bom, para finalizar nossa aulinha, eu trouxe aqui para vocês a música da Mercedes Sosa. Vou compartilhar com vocês aqui. Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así, Canción con Todos. Gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la
de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera mi voz. Su cantar sobre el cuerpo, nuestro Bolivia estaño y soledad. Verde abrazo, besa mi Chile pobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las bases, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Hasta la vista, muchas gracias. Todos juntos. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Muchas gracias, muy amable. Bom, amores, depois de uma música épica dessa, da Mercedes Sosa, que foi uma das intérpretes desse grande poema e dessa música incrível, eu finalizo aqui a nossa aulinha. Beijos, muito obrigada e muito sucesso aí na provinha de vocês. Hasta luego!